não batente, estou aquecendo no microfone aqui, misericórdia, não vai embora não, microfone, vem cá. Bora para o mais um Mega Encontro. Hoje nós vamos trabalhar uma resolução muito tranquila, mas que pode pegar a Vossa Senhoria na hora de fazer a prova. Vamos trabalhar aqui hoje sobre o portfólio de serviços da Polícia Militar de Minas Gerais. Lembrando que o portfólio de serviços ele acompanha a DGO, tá? Então a DGO ela traz muitas informações que são complementadas pelo portfólio de serviço. Padrão? Fazer igual aqui o pessoal do YouTube, né? Vamos lá, sem delongas, curtiu, já dá um joinha, já deixa o like, bora compartilhar minha tela com os senhores. Bora lá, portfólio de serviços. Padrão, senhor, está aqui, portfólio de serviços, resolução 4827, de 26 de agosto de 2019, dispõe sobre o portfólio de serviços da Polícia Militar de Minas Gerais. E aí, senhores, o portfólio ele começa trazendo alguns conceitos, tá? Esses conceitos, eu gosto de trabalhar eles aqui com os senhores, por quê? Porque são conceitos que, eventualmente, podem ser objeto, podem ser cobrança de prova. Geralmente, tá? Geralmente, o que a PM cobra em relação ao portfólio de serviços é aquela questão de quantos militares compõem determinado serviço, alguns conceitos básicos sobre os serviços, os recursos humanos e os recursos logísticos que serão indispensáveis para a execução desse tipo de serviço. Mas, eventualmente, como o nosso objetivo aqui, eu já falei isso com os senhores, o nosso objetivo aqui é trazer, esmiuçar, arrebentar aqui qualquer possibilidade de cobrança de prova, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui o portfólio de serviços, considerando que toda e qualquer questão de portfólio de serviços que vier cair na sua prova vai estar prevista nessa aula, beleza? Então, a nossa aula aqui, ela vai trazer aqueles pontos iniciais. Nós fizemos uma distribuição aqui mais didática, tá? Do nosso portfólio de serviço, para facilitar a vida dos senhores, tá? Então, instituiu-se aqui o portfólio de serviços da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele é um instrumento de padronização dos esforços operacionais da população, tá? E até o nível de companhia independente, com modelo territorial e policiamento especializado. Senhores, aqui nós já temos uma questão de prova. Tá? É visível que aqui nós já temos uma questão de prova. Aqui, para que serve o portfólio de serviços? Olha, o portfólio de serviços ele apresenta aqueles serviços padrões da Polícia Militar de Minas Gerais. Existem alguns serviços que são obrigatórios, que a gente chama de serviços essenciais, e existem alguns serviços que podem ser implementados ou não pela unidade, chamamos de serviços eletivos. Então, existem serviços pré-estabelecidos que o comandante da unidade, tá, tem que cumprir, tem que manter, chamados serviços essenciais, e os eletivos. Ele aloca aquele serviço se houver necessidade. Para que serve isso? Para que nenhum comandante a bel prazer resolva criar um serviço aleatoriamente do nada. Ou seja, existe uma padronização. Existem serviços pré-estabelecidos, tá? Que aí a Polícia Militar de Minas Gerais, em seus 883 municípios, vão seguir. Outra questão de prova, até nível de companhia policial militar independente, tá? Então, esses serviços aqui, eles valem até o nível de companhia policial militar independente, tá? Até CIA independente. Isso aqui é visivelmente uma questão de prova, tá? Então, guardem isso. Para que serve o portfólio? Para que serve o portfólio de serviço da PMG? Para padronizar os esforços operacionais da população, tá? E ele vai até o nível de companhia policial militar independente. Questão de prova. Primeira questão de prova aqui, tá? O que o portfólio de serviço tem, tá? Ele tem a relação de todos os serviços e os conceitos operacionais, recursos humanos e logísticos necessários para a sua implementação e desenvolvimento, tá? Então, o portfólio de serviços é isso. Ele tem todos os serviços, os conceitos operacionais. O que são conceitos operacionais? Olha, o serviço é isso, isso, isso. Serve para isso, isso, isso.
Qual a finalidade disso? Dos recursos humanos, olha, será composto por um policial militar, 2 policiais militares, 3 policiais militares, 4 policiais militares. E logísticos, olha, aqui eu preciso de 2 motocicletas, aqui eu preciso de uma viatura 4 rodas, né? Aqui eu preciso de um caminhão boiadeiro, aqui eu preciso de bikes, tá? Então, ele vem trazer, então voltando aqui, ó, o portfólio de serviços, é a relação de todos os esforços operacionais, tá? Padronização, até o nível de companhia independente, tá? Ele vai trazer todos os serviços que a Polícia Militar de Minas Gerais executa, com seus respectivos conceitos operacionais, recursos humanos e logísticos que são necessários para a implantação e desenvolvimento desse serviço. A finalidade do portfólio é o cumprimento da missão constitucional da organização militar. Esses serviços constantes nesse portfólio terá sempre como referência a DGO. Lembra que eu falei com os senhores no início da nossa aula? Olha, o referencial, tá? O referencial do portfólio de serviços é a DGO, que é a Diretriz Geral de Emprego Operacional. Então, a Diretriz Geral de Emprego Operacional será desmiuçada, será considerada, será a matriz sobre o qual se fundamenta o portfólio de serviços, tá? Esse portfólio de serviços deve estar alinhado também com as diretrizes de direitos humanos e com as diretrizes de polícia comunitária. Nós dizemos que são os 3 documentos normativos para as atividades operacionais da PMMG, tá? Nós falamos que são os 3 documentos normativos essenciais para a operacionalidade na PMG, tá? A DGOP, a Diretriz de Direitos Humanos e a Diretriz de Polícia Comunitária. Então, em cima da DGO, a Diretriz de Direitos Humanos, Diretriz de Polícia Comunitária, se baseia, se fundamenta o portfólio de serviços da PMMG. Padrão? A possibilidade de emprego da PMG em missões extraordinárias e especiais será objeto de instruções específicas. Então, o portfólio de serviços traz situações gerais, os serviços gerais. Situações específicas, especiais, extraordinárias serão trabalhadas em outros documentos normativos, tá? Quem pode ativar ou desativar os serviços que são apresentados aqui dentro do portfólio de serviços, tá? Quem pode ativar ou desativar os serviços aqui previstos é o comandante da Unidade de Execução Operacional, o EOP. Em todas as circunstâncias? Não. Não é em todas as circunstâncias, tá? Muita atenção nisso aqui. Não é em todas as circunstâncias. O comandante da Unidade de Execução Operacional, ele pode ativar ou desativar serviços eletivos, tá? Eletivos, tá? E aí ele cientifica através de mensagem via PA ao nível estratégico e a DAOP. Hoje a DAOP não mudou de nome, a gente fala DOP, né? Mas aqui no manual ainda tá DAOP, hoje em dia é DOP, padrão? Agora, a UDI que desejar desativar determinados serviços essenciais, aí já é um pouquinho mais complexo. Aí já é um pouquinho mais complexo. Por quê? Ele precisa apresentar uma proposta de criação de novos serviços que não estejam contemplados no portfólio, tá? Então, deve fazer um estudo de situação, encaminha o nível estratégico da PM, que analisa e, posteriormente, dá uma decisão. Então, senhores, isso aqui é outra questão de prova, tá? Isso aqui é outra questão de prova. E digo mais, isso aqui é uma questão da sua prova, tá? Isso aqui é uma questão da sua prova. Você vai falar assim, gente, bem que a Fenícia me falou que isso ia cair na minha prova, e vai. E é por isso que eu vou desenhar isso aqui para os senhores, tá? É por isso que eu vou desenhar isso aqui para os senhores. Então, nós estamos falando aqui de ativação ou ativação ou ativação e desativação de serviços, ok? Estamos falando aqui de ativação e desativação de serviços. Para ativar ou desativar serviços, existe um fluxo a ser executado, tá? Para ativar ou desativar serviços, existe um fluxo a ser executado. Se esse serviço
tá? Se esse serviço aqui, ele é essencial, ou se esse serviço aqui, ele é eletivo, a ativação ou desativação muda. Então, esse serviço aqui, ele pode ser um serviço essencial, ou pode ser um serviço eletivo, tá? Quando eu vou ativar ou desativar um serviço essencial, é mais tranquilo. Por quê? O serviço essencial, tá? Aliás, é mais complexo, né? Ativar ou desativar um serviço essencial é mais complexo. Por quê? Como eu disse, os serviços essenciais, eles precisam estar na unidade. Os serviços essenciais são serviços basilares. Os serviços essenciais são serviços obrigatórios. Então, quando eu penso em desativar um serviço obrigatório, eu preciso comprovar, tá? Então, eu preciso comprovar através de um estudo de situação, que naquela unidade, naquela circunstância, com aquelas condições, esse serviço que é obrigatório não é interessante para aquela unidade, tá? Ou que existe ali um serviço que não existe no portfólio, mas que eu preciso criar para minha unidade especificamente, tá? Então, para ativar ou desativar um serviço essencial, eu preciso de um estudo de situação. Esse estudo de situação, ele será encaminhado para o nível estratégico da PMMG, tá? Ele será encaminhado para o nível estratégico da PMMG e, após a análise do nível estratégico, o comando geral dá o parecer, tá? Após a análise lá no nível estratégico, o comando geral dá o parecer sobre a ativação ou desativação desse serviço, tá? Então repetindo, para ativar ou desativar um serviço essencial é necessário um estudo de situação. Esse estudo de situação, ele vai ser encaminhado para o nível estratégico e, após encaminhamento para o nível estratégico, o comando geral decide se ativa ou desativa aquele serviço, tá? Então, ele é um pouco mais complexo. Agora, ativar ou desativar um serviço eletivo é algo mais simples, tá? Ativar ou desativar um serviço eletivo é bem mais simples. Por quê? Basta que o comandante da UEOP decida, tá? Então, o comandante da UEOP falou assim, olha, aqui na minha cidade aqui, tá? Eu quero que existam policiais, o policiamento turístico. Aqui na minha cidade, é uma cidade turística, eu quero policiamento turístico. Esse é um serviço eletivo. O que o comandante faz? O comandante decide ativar esse serviço, o EO. O comandante decide ativar esse serviço e ele apenas, tá? A unidade, tá? O que ele faz? Ele apenas cientifica, tá? Aqui, ó. O comandante de unidade apenas cientifica a unidade de direção intermediária, tá? Ele cientifica a unidade de direção intermediária, tá? Que, por sua vez, cientifica para o nível estratégico, e DAOP, hoje DOP, tá? Então, o fluxo é esse aqui, senhores, tá? É um fluxo importante para a gente guardar, porque deixa mais didático esse fluxo de ativação ou desativação de serviço. Agora, eu vou colocar uma observação aqui, tá? Eu vou colocar uma observação aqui, tá? Essa observação aqui é muito importante. Tá aqui. Essa informação aqui é muito importante. Vou colocar um asterisco aqui.
Quando se tratar de um serviço eletivo, tá? Que foi estabelecido mediante convênio, tá? Quando é um serviço eletivo que foi estabelecido, que foi criado, que foi desenvolvido, que foi implementado na unidade mediante convênio, tá? Com um recurso específico, tá? Esse serviço eletivo só pode ser ativado ou desativado pelo comandante geral, tá? Isso é muito importante, tá? Ah, na cidade X foi implementado o policiamento turístico mediante convênio de uma secretaria qualquer aí. Para desativar esse serviço, porque é um serviço que foi implementado mediante convênio, somente o comandante geral tem essa competência, tá? Então fiquem atentos a esse tópico aqui. O serviço eletivo segue esse rito, tá? O comandante da unidade, ele passa para a unidade de direção intermediária, que vai informar para o nível estratégico e para a DAOP, ou DOP, tá? Mas se for um serviço eletivo criado mediante convênio, somente o comandante geral tem essa competência. Padrão? Então, é isso que está sendo falado nesse slide aqui, tá? Então, ativação e desativação do serviço contínuo ficará a cargo do comandante, contratado de serviços eletivos, devendo a UDI cientificar através de mensagem via PA para o nível estratégico e para a DOP, tá? Já quando a gente falar de serviços que não, serviços essenciais, tá? Deve-se proceder ao estudo de situação e encaminha para o nível estratégico para análise e decisão posterior do escalão superior, tá? Vamos lá, para melhor entendimento conceitual do que são serviços essenciais eletivos, deve ser observada a DGOP. Então, a DGOP fala o que são serviços essenciais e o que são serviços eletivos, tá? Essenciais, como eu disse, são aqueles basilares, obrigatórios. Eletivos são aqueles que não têm obrigatoriedade de existir. Vão existir de acordo com as particularidades, com as peculiaridades da unidade, tá? Para a criação de novos serviços, deverá haver análise da viabilidade do projeto piloto, que conterá a descrição para sua implementação, prevendo variáveis como prazo de teste, finalidade, objetivo, período de implementação, recursos humanos e logísticos necessários, mecanismos de controles, indicadores de avaliação, dentre outros. E somente pode ser implementado com autorização do comando geral. Então, esse é o fluxo. Senhores, alguma dúvida que esse fluxo aqui é objeto de prova? Alguma dúvida que esse fluxo aqui pode cair na sua prova? E vou além, tá? Como é que é a questão do fluxo de implementação de um novo serviço? Fluxo de implementação de novo serviço. Primeiro, tá? A unidade identifica a demanda e analisa a viabilidade. Então, unidade, senão aqui nós precisamos de um serviço que não está no portfólio. Então, aqui nós temos demanda de um serviço que não está no portfólio. Então, a gente precisa fazer aqui uma validação, a gente precisa fazer uma proposta, tá? E encaminhar essa proposta para a região. Quando essa proposta chegar na região, a região vai encaminhar ela para o comando geral. Lá no comando geral, o comando geral pode autorizar a implementação do projeto, tá? Por um período pré-determinado. Após esse projeto, né, passar ali por uma avaliação, o comando geral analisa, avalia esse projeto. Ao avaliar esse projeto, o comando geral decide se insere no portfólio de serviços esse novo serviço ou não, se dá continuidade a esse novo serviço ou não. Para a prova, senhores, o que provavelmente o CRS vai fazer? O CRS vai tampar isso aqui, ó. Ele vai tampar esse fluxo aqui, ó. Ele vai deixar, ele vai esconder esse fluxo aqui, ó. E aí os senhores precisam saber, tá? E aí os senhores vão precisar saber. Então, para implementar um novo serviço, eu uso o mnemônico é, U, U, é, o EOP, o R, C, C, C.
eu uso esse mnemônico aqui. Por quê? A unidade identifica a demanda, a unidade encaminha para a região e a região encaminha para o comando geral. O comando geral avalia a proposta e decide, tá? Por quê, senhores? Porque se cair na prova dos senhores, provavelmente eles vão fazer isso aqui, ó. Eles vão perguntar para os senhores o encaminhamento aqui, ó, tá? Quem que serão aqui os indivíduos que estarão aqui, ó? O senhor já sabe que os 3 últimos é comando geral, tá? Os 3 últimos aqui é comando geral. Isso aqui é uma questão nítida de prova. O CRS pode fazer isso, tá? Colocar isso aqui e pedir para os senhores complementarem o que vem. Comando geral, comando geral, comando geral. Então, os 3 últimos aqui, ó. Os 3 últimos aqui, comando geral. Beleza? Então, guardem essa informação, tá? Unidade, região, região, comando geral, comando geral, comando geral. Beleza? Guardem esse fluxo aqui, porque isso aqui é evidentemente uma questão de prova, beleza? E aqui vem explicando esse processo, né? Após a expiração do prazo do projeto piloto, o comandante geral realiza a avaliação diagnóstica do serviço e decide pela sua continuidade ou não. Após a implementação dos serviços, cabe à DAOP, hoje DOP, a avaliação do desempenho operacional da atividade por meio de emissão de relatórios gerenciais fundamentados em critérios tais como a análise criminal e a efetividade em indicadores de interação comunitária. Nas unidades em que tem ocorrido o direcionamento específico de recursos logísticos, mediante a implantação de serviços por programas ou convênios diversos, não poderá ser desativado o serviço sem prévia autorização do comando geral. É aquilo que eu já falei, tá? Aqueles serviços que foram implementados mediante convênio só podem ser desabilitados mediante prévia autorização do comando geral. Guardem essa informação, beleza? Guardem essa informação. Os serviços, tá? Os serviços destinados aqui ao POG, tá? Os serviços destinados ao POG, Policiamento Ostensivo Geral, tá? Eles visam satisfazer as necessidades básicas da segurança e da sociedade, tá? Serviços de POG visam satisfazer as necessidades básicas da segurança e da sociedade, tá? Por intermédio da presença real ou potencial do policial militar em contínuo contato com a comunidade. Vocês estão vendo aqui que o tempo inteiro a polícia comunitária está sendo trabalhada aqui? São aqueles 3 pilares que eu falei com os senhores. São empregados com ênfase no policiamento preventivo e suas diversas modalidades a fim de potencializar a atuação da instituição, evitando-se a sobreposição de esforços com o aumento da sensação objetiva de segurança. Já os serviços do CPE, Comando de Policiamento Especializado, englobam as atividades executadas por policiais militares com treinamento específico para atuar em determinado evento complexo ou em recobrimento às unidades com responsabilidade territorial, no intuito de dissuasão da desordem, garantia do cumprimento da lei, combate à criminalidade violenta no Estado e defesa territorial. Já os serviços do policiamento de meio ambiente, tá? Já o Comando de Policiamento de Meio Ambiente engloba atividades executadas por PMs com treinamento específico para policiamento em zona rural e em ocorrências relacionadas ao meio ambiente, consequentemente, no intuito de prevenir ou reprimir crimes no ambiente rural e urbano, aplicar infrações administrativas, ambientais em áreas rurais e urbanas, bem como realizar ações educativas de conscientização da importância da preservação ambiental. Já o policiamento rodoviário vai englobar o policiamento ostensivo realizado nas rodovias estaduais e federais delegadas. Isso aqui é pegadinha de prova, viu, senhores? Porque você acha que o policiamento rodoviário só faz policiamento em rodovias estaduais, mas ele também pode fazer policiamento em rodovias federais que foram delegadas, mediante convênio, ok? Com a finalidade de prevenir e reprimir o crime, garantir que as normas sejam obedecidas, propiciando a segurança no trânsito, a livre circulação de veículos, pessoas e mercadorias,
prevenir acidentes e recobrir taticamente as outras modalidades de policiamento conforme a demanda. Já os serviços do policiamento de trânsito, tá? Policiamento de trânsito engloba o policiamento ostensivo realizado nas vias urbanas abertas, a livre circulação de forma preventiva e repressiva a atos criminosos, visando garantir a incolumidade das pessoas e proteção do patrimônio. Livre circulação de veículos, pessoas e mercadorias, bem como disciplinar o público no cumprimento e no respeito às regras normais de trânsito. Senhores, aqui, tá? Esses 5 conceitos que nós vimos aqui, tá? Eles são traduzidos pelo mnemônico Trome, tá? Esses 5 conceitos que nós vimos aqui, se cair na sua prova, esses conceitos podem ser trazidos com as suas palavrinhas-chave, tá? Se cair é muito tranquilo, tá? Se cair, isso aqui é muito tranquilo. Porque se cair uma questão dessa é para glorificar de pé, né? Porque a definição de cada um desses serviços aqui é muito tranquila, tá? Esses aqui é o mnemônico Trono, tá? Que são os serviços da PMG. Trânsito rodoviário, ostensivo geral, meio ambiente especializado, tá? Guardem isso porque isso é importante também lá na DGOP, tá? Isso aqui também é importante dentro do estudo da DGOP, padrão? Então, são serviços da PMG, o TROME, Trânsito Rodoviário, Ostensivo Geral, Meio Ambiente Especializado. E com base nesses serviços aqui, que é o TROME, Trânsito Rodoviário, Ostensivo Geral, Meio Ambiente Especializado, nós vamos começar a estudar cada um dos serviços previstos no portfólio de serviço. E aí, senhores, o mais importante, né, fazendo uma análise aí temporal do que o CRS cobra em relação ao nível de portfólio de serviços, o que eu falo para os senhores com total tranquilidade, que o que eles mais cobram é saber se um serviço é essencial ou se é eletivo. Tá? Então, nos nossos slides aqui, antes de verificar, de estudar, de analisar cada um dos serviços, nós vamos ver todos os serviços aqui na nossa aula, todos, nós vamos ver todos os serviços. Antes de estudar, de avaliar cada um desses serviços, eu já vou colocar no slide se ele é um serviço essencial ou se é um serviço eletivo, tá? E tem alguns serviços que são essenciais, mas tem regras específicas. Exemplo, a patrulha escolar, ela é um serviço essencial. Só que ela é um serviço essencial em localidades que têm mais de 30 mil habitantes. A exemplo da PPVD. Então, são serviços essenciais, mas em locais que têm mais de 30 mil habitantes. Então, tem alguns serviços que têm algumas particularidades. Exemplo, tem alguns serviços que são pegadinha nata de prova. Quem tem mais tempo de polícia aí sabe, às vezes você pergunta para o polícia assim, você trabalha com você? Você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho na PAC. Trabalho na PAC. Senhores, não existe mais PAC. Não existe mais PAC. Tá? O que nós temos é a rádio patrulha. A gente não tem mais PAC, patrulha de atendimento comunitário, não existe mais. Nós temos rádio patrulha. Então, se caiu na sua prova PAC, corre que é cilada, Bino. Não existe mais PAC na PM. Ah, eu trabalhava na PPA, Patrulha de Prevenção Ativa. Não existe. Eu trabalhei na PPA muitos anos atrás, mas não existe mais PPA. Não existe mais Patrulha de Prevenção Ativa. Tá? Nós temos hoje a POP, Patrulha de Operações. Então, muito cuidado, porque muitos serviços que a gente entende como rotineiros, né? O maior exemplo deles é a PAC. A PAC não existe mais. O que nós temos hoje é a RP, que é a Rádio Patrulha. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, aos serviços que existem e se esses serviços são essenciais ou eletivos, tá? Nós temos aqui, ó, por exemplo, do POG, a Patrulha Pé, que é o PA, a Rádio Patrulha, a Base Comunitária, a PPVD, a Patrulha Escolar, já falei a peculiaridade dela para os senhores, né? A patrulha rural, ela é essencial em todos os locais? Não. A patrulha rural é um serviço essencial. Mas, por exemplo, no primeiro batalhão, onde eu trabalhei, não tem patrulha rural. Por que lá não tem patrulha rural? Porque ela é um local que não possui área rural. Então, a patrulha rural ela é essencial para
as unidades que possuem áreas rurais até o nível de CIEIND. Fica difícil a gente pensar numa patrulha rural na primeira RPM do CPC, mas é plenamente possível e é executado na segunda região de polícia militar, a patrulha rural, tá? Tático móvel e teleatendimento 190 também são essenciais, mas o 190 ele só vai ser ativado onde houver recursos para ativar esse serviço. Tem unidade aí que não tem efetivo para ativar um teleatendimento 190, né? Então, são essas peculiaridades, essas pegadinhas, esses detalhes que podem te pegar numa prova, tá? Temos aqui policiamento de guarda e velado, que dentro do TROME lá, ele vai ser comum a todos, né? Ele pode existir em todo e qualquer tipo de serviço, tá? O policiamento de guardas é essencial, já o velado é eletivo, tá? O especializado aqui, ó, Rotan, GE, choque, montado, roca, BOP e o aéreo, ele é essencial nas unidades com previsão desse serviço. Então, por exemplo, Rotan é um serviço essencial? Sim, mas ele é essencial só no batalhão Rotan. Policiamento montado é essencial? Sim, lá no batalhão onde é possível a implementação desse serviço. Então, são as pegadinhas, né? Meio ambiente, essencial. A patrulha de atendimento de meio ambiente e a GEPAM. Do trânsito aqui, ó, tá? Misturou aqui no portfólio, eles misturam o trânsito com o rodoviário, tá? Tá misturado aqui, tá equivocado aqui, mas para fins de prova, guarda isso aqui, tá? Trânsito, ele é essencial. Onde? Com responsabilidade territorial que tem pelotão de trânsito urbano, tá? Patrulha rodoviária é essencial. Grupo tático rodoviário é essencial, tá? As demais são eletivas, padrão? Então, considerando essa parte inicial, essa parte doutrinária, a gente vai encerrar agora e já no próximo bloco nós vamos começar a trabalhar propriamente dito os serviços presentes na Polícia Militar de Minas Gerais, no portfólio de serviços. Então, na próxima aula nós começamos já com o policiamento a pé, que é do POG e que eu já falei com os senhores que é um serviço essencial. Até daqui a pouco.